A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. No dia de hoje, dia 14 de novembro, a gente está começando o propósito da leitura da Bíblia. Nós vamos ler a palavra todos os dias, alguns versículos, alguns capítulos, para que a gente possa concluir o cronograma de leitura da Bíblia inteira dentro de um ano. E todos os dias após a leitura, eu vou mandar um áudio com uma explanação, uma explicação, um comentário de algo que a gente leu. No dia de hoje, que é o primeiro dia, a leitura é de Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 2 tem um texto que eu gostaria de mencionar, de comentar, para dar início a esse propósito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Versículo 16: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Versículo 17: Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Versículo 18: Então declarou Yahvé, o Senhor: Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude, e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E, desse modo, o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então, Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Versículo 23. Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe, para se unir a sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Meus amados, esse texto que eu acabei de ler, e que eu creio que vocês também leram, ele tem alguns pontos muito importantes. Eu quero ser bem rápido, para que não fique muito longo. Afinal, já fizeram a leitura de 3 capítulos da Bíblia, e o devocional já deve estar bem longo para vocês. Mas nesse texto que nós lemos, a primeira coisa que a gente pode destacar nesse comentário é que Deus, primeiro montou um jardim no Éden, e ele fez crescer as árvores, e ele preparou um lugar bonito, um lugar abençoado, um lugar com frutos para o homem se alimentar. Depois ele criou o homem com todo o detalhe, com as próprias mãos, soprou o fôlego de vida, e ele colocou o homem que ele criou com todo carinho dentro do jardim que ele já tinha preparado. A palavra que Deus coloca no meu coração sobre isso é que Deus, ele cuida de nós com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto carinho, que ele prepara lugares para que nós possamos habitar e viver o sobrenatural dele,
e a certeza de que esse lugar ele está preparado antes mesmo que nós fôssemos criados. Então, antes de Deus nos preparar para alguma coisa, primeiro Deus prepara um projeto para a nossa vida. E Deus nos molda, Deus nos constrói, Deus nos ajusta de acordo com a sua vontade para habitar, viver e prosperar no lugar onde Ele já preparou para nós. Então, quando Deus ele promete alguma coisa para nós, Ele já viu, Ele já criou, Ele já formou o lugar onde Ele quer que a gente chegue. Ele só está nos preparando para que a gente possa chegar naquele lugar. Outro ponto muito importante é que quando o homem ele é colocado dentro do jardim, Deus ele dá algumas exigências ao homem. Ele fala para o homem, olha, você pode comer, você pode plantar, eu só não quero que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer dela, você vai morrer. Então, quando Deus ele nos coloca em algum lugar, a primeira coisa que Ele vai fazer é nos dar ordens de como habitar naquele lugar. O próprio Deus ele vai preparar um lugar para que a gente possa prosperar, para que a gente possa habitar, para que a gente possa prosperar na presença dEle. Não longe da presença, na presença dEle. Porém, na presença de Deus existem exigências, existem regras e o Senhor ele vai nos colocar nesse lugar e a primeira coisa que Ele vai fazer é nos instruir como viver nesse lugar. Às vezes a gente acha que está vivendo o propósito de Deus, a gente está vivendo aquilo que Deus quer, mas se Deus ainda não te instruiu, é porque você ainda não chegou aonde Ele quer que você chegue. Você consegue entender isso? Que quando Deus ele coloca o homem dentro do jardim, a primeira coisa que Ele faz é dar as regras? E se a sua vida não tem regras dadas por Deus, é porque você ainda não está onde Deus quer que você esteja. Outro ponto é que o Senhor ele coloca o homem lá, ele dá as exigências e na mesma hora ele vê, não é bom que o homem viva só. Então o mesmo Deus que cria um lugar, o mesmo Deus que te forma com cuidado, com carinho, com atenção, o mesmo Deus que te coloca nesse lugar que Ele criou para que você habite, o mesmo Deus que dá um monte de regras que Ele quer que você siga para que você possa viver em paz no lugar que Ele preparou para você, Ele também olha para você e Ele identifica aquilo que você necessita. Deus sabia que o lugar proporcionaria tudo que o homem precisa para viver, mas Ele também sabe que o homem sozinho, ele precisa de uma companhia. O homem não consegue viver sem uma companhia. Então, na mesma hora, Deus ele identifica a necessidade do homem. Mas Ele não entregou aquilo que o homem necessitava no momento que Ele colocou o homem lá. A palavra nos diz que o Senhor ele criou todos os animais, modelou os animais e trouxe todos os animais diante de Adão, para que Adão desse um nome para cada um deles. E somente depois que o homem fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, somente depois que o homem obedeceu a Deus, somente depois que o homem deu nome para todos os animais, então Deus fez cair um sono sobre Adão, tirou a costela dele e criou a mulher. E apresentou a mulher para o homem para que ele não vivesse só. Muitas vezes nós estamos vivendo aonde Deus quer que a gente esteja. Muitas vezes nós estamos obedecendo certas coisas que Deus pediu. Mas existem tarefas específicas que Deus nos deu e que muitas vezes essas tarefas estão paralisadas e é por isso que nós ainda não alcançamos aquilo que nós necessitamos. Porque Deus está esperando um posicionamento. Porque Deus ele está esperando que a gente comece a fazer aquilo que Ele determinou para que nós façamos nesse momento. A partir do momento que o homem começou a ver todos os animais e dar nome para todos eles, quando ele concluiu essa tarefa, Deus deu aquilo que o homem precisava. Existem tarefas que estão em aberto na nossa vida que precisam ser concluídas, para que Deus entregue nas nossas mãos aquilo que nós necessitamos. Aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos sentindo falta. Não adianta só orar, não adianta só falar, ficar repetindo todas as nossas orações todos os dias, clamando como se Deus fosse surdo, porque Deus ele já ouviu, e antes de você falar, Deus ele já sabia do que você estava precisando, Ele só não entregou ainda,
porque ainda existem tarefas a serem concluídas, e enquanto essas tarefas não forem concluídas, Deus não vai fazer, Deus não vai te entregar, porque você ainda não vai estar pronto. Deus, ele não acumula funções. Imagine o homem tendo que cuidar da mulher, tendo que cuidar de si mesmo, e ainda dar nome a todos os animais, e ainda cuidar da plantação, e ainda cuidar do jardim. Deus estaria acumulando funções sobre o homem ficaria sobrecarregado, mas não. Deus primeiro fez com que o homem desse nome a todos os animais, e depois de dar nome a todos os animais, Deus entregou a mulher para auxiliar ele nas plantações. Por quê? Porque cada coisa tem um objetivo específico na sua vida. Existem coisas que o homem tem que fazer sozinho, mas tem coisas que o homem tem que fazer com a sua mulher. E enquanto esse homem não cumprir com aquilo que Deus determinou, ele não vai receber o que ele precisa da parte de Deus. Tem uma frase muito boa que eu guardei comigo, que eu vi o apóstolo Luiz Armênio falando, que ele diz assim: o céu não responde perguntas, o céu ele responde respostas. A partir do momento que você dá uma resposta para o céu, a partir do momento que você reage em favor dos propósitos de Deus para você, a partir do momento que você começa a demonstrar uma movimentação de acordo com a vontade de Deus, o céu ele começa a te responder. Então a resposta para nós, nesse dia de hoje, é que aquilo que nós necessitamos, Deus já tem preparado, Deus sabe, Deus vai entregar o melhor para nós, nossas mãos, nós não vamos precisar correr atrás, Ele vai entregar a bênção nas nossas mãos, mas nós precisamos fazer aquilo que Ele já mandou a gente fazer. A tarefa que Deus nos deu precisa ser concluída, e enquanto a gente não concluir, Deus não vai entregar aquilo que nós estamos precisando. Que hoje nós possamos ter a nossa mente no lugar, identificar quais foram as tarefas que Deus nos deu, para que a gente possa concluir com esses objetivos, para que a nossa bênção venha nos alcançar, em nome de Jesus. Vou fazer uma breve oração e desejar para vocês um dia maravilhoso na presença de Deus. Se estiver ouvindo à noite, então que a sua noite seja abençoada também. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, para que o Senhor toque a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo esse áudio. Senhor Jesus, reveste com o teu poder, reveste com a tua graça, com o teu espírito, livra, Pai, de toda voz que não provém do Senhor. Que nós, no nosso íntimo, no nosso coração, possamos ter discernimento de espírito e entender quando é o teu Espírito Santo nos instruindo, Pai. Que a instrução do Senhor esteja sobre nós, viva, com uma excelente clareza, para que nós possamos compreender o que o Senhor espera de nós. Senhor, o Senhor entregou o seu Filho por nós, pela nossa vida, e nós precisamos alcançar, Pai, a excelência da servidão ao Senhor. Nós precisamos nos dedicar de todo o nosso coração e viver o teu propósito, porque o Senhor confia em nós e o Senhor sabe que nós podemos fazer mais. Então, Pai, que nós possamos viver a tua palavra, viver a tua vontade, para que o Senhor olhe para nós e se alegre. Em nome de Jesus Cristo, que essa semana, Pai, que esses dias, que esse propósito seja um propósito maravilhoso para nós, Pai, para que a gente possa ter a nossa mente, o nosso coração e nossos passos firmados no Senhor, e que o Teu Espírito Santo nos direcione por onde o Senhor quer que a gente vá, com quem o Senhor quer que a gente fale, o que o Senhor quer que nós falemos, Pai. E que a nossa vida esteja totalmente entregue ao teu propósito e à tua vontade, porque os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. E nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. Então, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o inimigo lançou para ser pedra de tropeço e atrapalho na nossa vida, que seja arrancado, repreendido e lançado no fundo do inferno, em nome de Jesus, que nós possamos viver a tua vontade, a tua promessa e alcançar a plenitude do teu Espírito, em nome de Jesus.